Quinta aula da disciplina de Lógica de Programação. Estão todos, penso eu, já bem avançados já nas suas programações, seus pseudocódigos dentro do ambiente VisualG. Para tanto, vou apresentar a vocês agora o uso da estrutura vetor. Muito interessante, minha gente. Vocês podem observar que o uso dessa estrutura de vetores, ela tem uma finalidade, né? A gente passar a usar vetores. Na página 61 da apostila, destacamos aqui o seguinte: guardamos os valores dentro das mesmas variáveis e para cada interação, aqueles inseridos anteriormente serão perdidos assim que você digitar novos valores para o nome, nota e frequência. Era como acontecia anteriormente. Agora não, na estrutura de vetores nós vamos ter o quê? Todos os valores armazenados dentro de cada, vamos dizer, cada compartimento do vetor. Nesse caso aqui nós temos um vetor de 1, 2, 3 posições. O VisualG, como vocês já puderam observar na apostila, ele começa a contagem do seu vetor na posição 1. Mas a maioria das linguagens de programação começa a sua posição de vetor na posição 0. Mas no caso aqui nós vamos começar a trabalhar em 1. Nós temos aqui o que? Um vetor de 3 posições, correto? E nessas 3 posições desse vetor serão armazenados o que? O nome, a nota, a situação e a frequência. Então, teremos 3 quadradinhos. Imaginem um vetor linear, né? A gente tem 3 opções, aí, 3 espaços para armazenar informações desses alunos. 3 alunos, né? E não vão ser perdidos, vão ficar armazenados aí. Mas é claro que o vetor, hoje nós já temos excelentes bancos de dados e o vetor atualmente ele é usado em apenas estruturas de desenvolvimento de lógica de programação, mas sem o conhecimento de vetor não se faz nada dentro de um banco de dados. Isso é muito importante. Muito bem, nós temos aqui uma variável global de tipo inteira. O papel dessa variável i, vocês vão entendê-la como uma variável ponteiro. Nós vamos chamar que vai percorrer o que? As posições do vetor. Nós temos as variáveis nomes. Por que nomes no plural? Nomes no plural porque vai ser nós vamos armazenar 3 nomes num vetor de 3 posições. Nós vamos armazenar 3 valores de notas num vetor de 3 posições do tipo real. Situações, também 3 do tipo literal. E frequências, também 3 posições num vetor de 3 posições do tipo inteiro. Nós temos agora a seção de comandos. Temos aqui já uma estrutura que é de repetição, que nós vimos na 4ª semana. A estrutura para, até, passo, faça. Né? Então a gente estabeleceu, então, por que nós usamos a estrutura de repetição para? Por quê? Porque nós já delimitamos até 3. Por se tratar de um vetor de 3 posições, nós vamos usar uma estrutura de repetição com um número de repetições pré-definido, que é o caso do para, faça. Então, para o ponteiro, iniciando de 1 até a posição 3, que é o tamanho do nosso vetor, ao passo de 1, ou seja, ele vai incrementar de 1 em uma casa, faça. O comando é digitar o nome do aluno, leia nomes i. Olha que interessante, essa linha já mudou. Ó. Ele vai ler o nome que a gente inseriu na posição em que o ponteiro se encontra no vetor, seja ela 1, 2 ou 3, e lá vai armazenar. Vai fazer a mesma coisa para a nota do aluno. Nós vamos digitar a nota, né, desse aluno, e ele vai ler e vai armazenar dentro de uma determinada posição do vetor. Observe, o vetor é apenas de 3 posições. Então pode ser na posição 1, na posição 2 ou na posição 3. Posição 4 não existe, porque o vetor é apenas de 3, o compartilhamento dele é apenas 3. Frequência é a mesma coisa. Então observe esse índice aqui, né? I de índice é o nosso ponteiro de vetor. E dentro dessa estrutura de repetição nós temos uma estrutura condicional. Olha que muito interessante, hein? É a mesma condição que a gente já vem usando desde a semana 3. Né? As condicionais lá da nota sendo maior ou igual a 6, a frequência sendo maior ou igual a 75, se verdadeiro aprovado. Observem, ele vai buscar dentro da posição do vetor a situação e vai colocar o quê?
a string é literal aprovado. Se for mentira, ele vai colocar dentro da posição situações do vetor daquele respectivo dado a situação reprovado. Então, para cada tipo de nota, cada tipo de frequência, ele vai atribuir um aprovado ou reprovado para aquele aluno. Fim da estrutura condicional C, fim da estrutura de repetição para. Nós iniciamos uma nova estrutura de repetição agora. Para i de 1 até 3, ao passo de 1 faço, escreva o aluno, foi e a situação. Ele vai listar o nome desses alunos. Vamos colocar isso aqui agora na prática para vocês enxergarem um pouquinho. O nome do aluno, vamos colocar a primeira aluna aqui, a nossa aluna Ana. A nota da Ana é 8,5. A frequência da Ana é 85. Vamos para o nosso segundo aluno, o aluno José. A nota do José foi 5,8. A frequência do José foi 80. Agora nós temos o terceiro aluno, o Fernando. A nota do Fernando foi 6,1. A frequência do Fernando, 75. Vamos aqui agora, muito interessante. Essa linha que vocês estão vendo aqui, ó, para ir de 1 até 3, passo 1, faça. O aluno Ana foi aprovado, José foi reprovado, Fernando foi aprovado. Então ele contabilizou tudo, todas as informações que eu inseri dentro do vetor e fez a apresentação disso aqui através dessa linha aqui, ó. Escreva o aluno nome dentro da sua respectiva posição no vetor, foi e a situação dele dentro da respectiva posição do vetor. Então, essa é a função do vetor. Observe que o vetor ele é o que? Unidimensional. A próxima aula vocês vão conhecer a matriz, que já é um vetor bidimensional, ele já tem duas dimensões, ele é mais dinâmico a matriz do que o vetor. E também muito interessante de ser estudado e fixado por vocês aí. Combinado? Espero ter sido claro. Qualquer coisa estou à disposição no fórum de dúvidas. Um abraço a todos, até a próxima.